Você é um empata narcisista? Título estranho em Como pode um empata ser narcisista? Simplesmente não parece possível. Mas, por definição, os empatas devem estar tão sintonizados com os outros, e seus sentimentos e pensamentos, que podem literalmente experimentar em primeira mão, como é ser outra pessoa. Os narcisistas, por outro lado, parecem preocupar-se apenas com eles próprios, e com suas próprias necessidades e interesses, parecendo não se preocupar com os outros. Mas é o seguinte: ser empata não significa necessariamente que você tenha empatia pelos outros. E ser um narcisista não significa que você não tenha capacidade de sentir o que os outros sentem em um nível mental e psicológico. Quando a maioria de nós pensa em narcisistas, tendemos a imaginar pessoas desagradáveis, extrovertidas e obcecadas por si mesmas, como muitas celebridades de Hollywood. Mas você sabia que na verdade existem dois tipos de narcisismo: o perverso e o encoberto? Narcisistas perversos são tipicamente obstinados e abertamente presunçosos. Os narcisistas encobertos, por outro lado, são geralmente tímidos, sensíveis e introvertidos. No entanto, ambos compartilham traços semelhantes de falta de preocupação com os outros, interesse próprio obsessivo, culpar e criticar, desonestidade e manipulação. Finalmente, este vídeo foi feito no interesse da autoexploração e do autocrescimento, não como um diagnóstico médico real. Felizmente, a maioria dos empatas tem empatia, mas se você suspeita que pode abrigar qualquer traço limítrofe ou óbvio, seja livre para continuar ouvindo. Desde há algum tempo que me deparei com uma grande quantidade de empatas narcisistas. O maior perigo de se identificar como um empata é que isso pode nos cegar para nossos traços subjacentes mais sombrios. Infelizmente, tendemos a supor que só porque somos sensíveis e podemos sentir o que as outras pessoas sentem, automaticamente nos tornamos pessoas empáticas, que podem realmente compreender e sentir compaixão ou preocupação pelos outros. Isso absolutamente não é o caso. E, de fato, acredito que o narcisismo empático é mais difundido do que pensamos. Agora, não estou aqui para demonizar o narcisismo. Na verdade, como alguém comentou noutro vídeo do canal, os narcisistas podem ser como anjos disfarçados para algumas pessoas. Os narcisistas são catalisadores de mudança na vida das pessoas. Eles provocam todas as velhas feridas, cicatrizes e elementos sombrios em uma pessoa e forçam o seu crescimento. Muitos narcisistas despertos, ou seja, aqueles que se tornaram autoconscientes, também são sinceros sobre a mudança de seus padrões de comportamento. Portanto, se você acha que pode ser um narcisista, ou que foi diagnosticado como tal, saiba que este é um lugar seguro para você se manifestar e expressar suas perspectivas. Como falei anteriormente, narcisistas encobertos são sensíveis e introvertidos por natureza. No entanto, para disfarçar seus sentimentos crônicos de aversão a si mesmo e indignidade, eles compensam criando imagens idealizadas de si mesmos. É aqui que a identificação, como um empata, entra em jogo. Os empatas narcisistas tendem a acreditar que são vítimas dos sentimentos e pensamentos de todos, porque os sentem muito fortemente, mas têm pouca ternura, compreensão ou compaixão genuínas para com os outros. A diferença essencial entre os verdadeiros empatas e os empatas narcisistas parece ser que os empatas se permitem sentir vulneráveis e, portanto, estão abertos para desenvolver empatia pelos outros. Por outro lado, os empatas narcisistas parecem negar ou evitar sentir-se vulneráveis devido à sua baixa autoestima, fechando-se para cuidar verdadeiramente dos outros. Em seguida, vou restringir alguns dos sintomas mais comuns que os empatas narcisistas experimentam. 1. A tendência de balançar entre agir superiormente aos outros e se sentir magoado. 2. Sentindo-se mais especial e fundamentalmente diferente dos outros. 3.
intensamente chateado e ofendido por qualquer sinal de crítica percebida. 4. Incapacidade de assumir a responsabilidade pelas próprias ações e sentimentos, resultando em culpa constante. 5. Tornando-se frequentemente completamente consumido em seus próprios assuntos pessoais, a ponto de esquecer dos outros. 6. Auto-martírio e vitimização como forma de manipular e controlar os outros. 7. Sentindo que ninguém consegue entender os problemas únicos que tem. 8. Sempre se sentindo vitimizado pelo mundo, pela vida e outras pessoas, por exemplo, outros atacando você com sua energia. 9. Perceber os outros em extremos, por exemplo, demonizar uma pessoa, ou pensar que é um anjo. 10. Incapacidade de entender, ou flagrante falta de interesse ou consideração pelas crenças alternativas, educação, condicionamento social e mentalidade de outras pessoas, e a forma como isso afeta seu comportamento. Há alguns dias, li um artigo que dizia: todos os empatas têm empatia, mas nem todas as pessoas com empatia são verdadeiramente empatas. No entanto, tudo o que vi, ouvi e experimentei me mostrou que isso é incorreto. Na realidade, nem todos os empatas têm empatia. Há uma grande diferença entre sentir uma emoção, como se fosse sua, como fazem os empatas, e ativamente assumir o papel de compreender e desenvolver o perdão e a aceitação pelo outro, isso é ter empatia. O que fazer? Nem todos os narcisistas são iguais, então não há preto e branco aqui. Enquanto alguns parecem ser biologicamente programados, nasceram assim, outros desenvolvem narcisismo devido a fatores condicionantes ambientais e sociais. Por isso, não posso falar por todos os narcisistas. Felizmente, há muitas evidências de que o narcisismo pode ser diminuído. Não existe uma solução de tamanho único para o narcisismo empático, mas um ótimo lugar para começar é o cultivo e o desenvolvimento da autoconsciência e do amor próprio. O trabalho da sombra inevitavelmente se encaixa no processo acima, depois que o amor próprio foi desenvolvido. Mas o processo pode ser muito longo, então tenha paciência. Qual sua opinião sobre o narcisismo empático? Você está lutando para ter empatia genuína com os outros, apesar de sua identificação como empata? Você é bem-vindo para iniciar uma conversa nos comentários. Uma nota final: quando falo sobre empatas narcisistas, estou me referindo a um narcisista, ou narcisista limítrofe, que acredita ser um empata. Por favor, tenha em mente que estou falando apenas sobre um tipo de narcisista aqui, o narcisista encoberto. Existem também narcisistas perversos e violentos, que possuem traços que se sobrepõem ao transtorno de personalidade antissocial e psicopatia. Não estou escrevendo sobre esse tipo de narcisista. Devido à sensibilidade dos narcisistas encobertos, é fácil idealizarem-se como empatas. Esta é apenas uma das suas muitas idealizações. Embora este seja um assunto delicado, acredito que seja importante explorar quaisquer ilusões que possamos ou não ter sobre nós mesmos. Gratidão. Namastê.